mexo a cabeça e fico tonto. Por que isso é tão frequente, isso é tão comum? Quais são as causas? Isso pode ser um tumor? Tem alguma doença que causa isso? Eu vou explicar para vocês o que que passa na cabeça da gente, neuro, né, quando vem um caso, né, para que a gente caminha, que exame a gente pede. Né? O que que acontece? É muito frequente, muito comum as pessoas terem, né, um quadro de tontura. O que é tontura, né? Só para vocês entenderem que é a primeira confusão que é feita diversas vezes, né? Tontura é justamente uma alteração da sensação no movimento da cabeça, ao caminhar, né? Às vezes espontaneamente. Né? É uma grande classificação que encobre uma série de doenças, inclusive pacientes que têm uma vertigem, que mais tem essa característica rotatória, está dentro das características de tontura. Então, a tontura, o paciente muitas vezes refere isso, a sensação da cabeça vazia, a sensação como se eu estivesse andando no espaço, a sensação como se eu estivesse num barco, como se eu fosse me desequilibrar. É esse o conceito que a gente ouve o paciente falar de tontura. Né? E muitas vezes essa tontura está relacionada à movimentação da cabeça. Toda vez que a gente tem tontura relacionada com movimentação, a gente pensa justamente nessa parte labiríntica. Né? Obviamente, né, as famosas labirintite, né, as vertigens, né, ela tem muito essa relação na região do ouvido. E, obviamente, o otorrino, né, ou o otoneuro é que melhor lida com isso. Por quê? Existem processos, né, inflamatórios, né, alterações, às vezes, crônicas do paciente, dos cristais, uma série de coisas que dão esse tipo de tontura, esse tipo também de alteração que pode ser caracterizado também como vertigem. Né? E a gente vai fazer uma série de exames. Tanto parte do exame físico, a gente consegue ver algumas características desse tipo de alteração, né? Porque você movimenta o paciente, vê o que acontece, tem estagno, não tem, replica a alteração dele, tem manobras que a gente até ajuda, às vezes na reposicionar os cristais também. E muitos desses pacientes vão passar por testes específicos otorrinos que a gente vai pedir, onde estimula toda a movimentação dessa parte vestibular, analisa o que está acontecendo no olho também, para justamente ver se tem uma relação ou não com a labirintite. Esse é o quadro mais comum que a gente vê no paciente no consultório, em paciente de população da terceira idade, que reclamam justamente dessas alterações relacionadas à movimentação da cabeça. Né? E aí a gente vai fazer a avaliação, vai pedir esses exames e aí vai analisar qual tipo de medicação a gente vai fazer. Muitas vezes os pacientes, eles chegam e eles são encaminhados para o otorrino, né? Que é justamente o médico que trata muito bem dessa parte periférica. Existem alguns neuros que se especializam também, né? E fazem o otoneuro que também tratam muito bem esse quadro. Só para vocês terem ideia, a tontura é tão comum que geralmente o clínico geral, o cardio, o neurogeneralista, o que quer que seja, vai tratar inicialmente esse paciente para ver se vai melhorar. Mas existem quadros específicos, refratário ao tratamento inicial, ou paciente com muita limitação, que vai para o especialista mesmo, tá bom? Espero ter ajudado.